Você quer entender como criar um plano de vendas e de marketing que realmente funcione, que não tenha fórmulas mirabolantes, que se você posta XYZ no Instagram ou no Facebook, se você impulsione, você vai ter milhões de reais em 2 dias. Isso não existe, isso é uma babaquice. O que eu vou apresentar aqui é um plano simples, conciso e prático para que você pense no seu negócio e consiga botar em prática, e ele vai dar certo a médio e longo prazo, ele não vai dar certo a curto prazo, principalmente se você estiver com o seu processo de vendas desconfigurado. Ele é um processo, um plano, vamos assim dizer, de vendas e de marketing em 3 níveis, e você vai ter que executar esses 3 níveis. O nível 1 é quando a pessoa passa de não conhecer você para conhecer você. O nível 2 ela já conhece você e agora ela compra de você. E o nível 3 ela já comprou de você e ela vai comprar várias vezes de você. Isso chama-se funil de vendas. Então a gente vai ver esse plano em 3 níveis. Se você quer entender isso, fica comigo que a gente já vai falar disso. Antes de mais nada, inscreva-se no canal para que você tenha acesso a todos os vídeos que eu posto por aqui e acione o sininho para que você tenha em primeira mão este conteúdo. Eu sou Ulisses Jorge, sou CEO da Lux Digital, cientista de conversão e especialista em inteligência de tráfego. Vamos lá? Para que eu consiga falar sobre essa estratégia, eu vou ir para a tela aqui e vou apresentar uma apresentação, né, sobre o plano de marketing. Vamos começar por que ter um plano? Se você pensa bem, tudo que rotineiramente dá certo. Vai ter coisas que dão certo aleatoriamente e tudo ok. Mas você quer que o seu negócio dê certo aleatoriamente ou de vez em quando ou pela sorte? Óbvio que não. Então tudo que rotineiramente dá certo tem um plano e tem um plano muito bem elaborado. Vou dar 3 exemplos aqui. Os médicos eles seguem um plano de cirurgia muito bem elaborado. Os soldados seguem um plano de guerra. Os pilotos seguem um plano de voo. Tudo isso dá rotineiramente certo. Você não vê tantas cirurgias darem errado, é muito raro. Você vê muito pouco avião caindo. Eles têm procedimentos fixos, eles têm estratégias, eles têm planos fixos. E tudo que dá errado, como você pode já imaginar, geralmente, muito provavelmente não tinha um plano, não tem um plano e deu errado. E é isso que a gente não quer, a gente não pode ter isso para nossa empresa. A nossa empresa tem que rotineiramente dar certo. Mas qual o foco do plano, né? Se a gente focar em tudo, a gente não foca em nada. E aí é que entra o Pareto. Pareto que ele criou a regra do 80-20. Basicamente, 20% do que você faz dá 80% do resultado. 20% dos seus produtos vão lhe dar 80% do lucro, 20% dos seus serviços vão lhe dar 80% do lucro. 20% dos problemas das páginas de um website geram 80% das reclamações. 20% 80% dos acidentes de trânsito são causados por 20% das causas, né? Então, tudo cabe, geralmente quase tudo cabe na regra do 80-20. E se você aplica a regra do 80-20 2 vezes, você tem a famosa regra do 64-4. Ou seja, 4% das suas ações vão lhe dar 64% do resultado. 4% dos seus clientes vão ser responsáveis por 64% do seu lucro. 4% dos erros de um software desculpa, aí é oposto. 64% dos erros de um software são oriundos de 4% das páginas. Então, a regra 80-20 funcionar faz a regra 64-4 funcionar também, que é o Pareto ao quadrado. E por que eu estou citando isso? Porque se você foca, né,
nos itens errados, né? Se 20% das suas ações geram 80% do lucro, se você focar nos outros 80%, você só vai gerar 20% do lucro. Então você vai ter um esforço gigante para ter um resultado ínfimo. E se você erra o Pareto ao quadrado, você está focando nos 96%, mas só para ter 36% do resultado. A gente quer focar nos 4%, ou seja, por isso que esse plano ele é rápido de ser feito, ele é objetivo, para que você tenha 64% do resultado. Vamos lá? Pronto isso, para que você monte um plano de vendas e um plano de marketing, você tem que entender o que é um plano de vendas e o que é um plano de marketing, o que é o marketing. Né? De forma bem clara, ou de forma bem sucinta, imagina que você está montando, você foi contratado para vender o show do Ed Sheeran. Se você tem um cartaz, Ed Sheeran está vindo no sábado, isso é um anúncio, né? Se você bota esse anúncio em um outdoor onde passa milhares e milhares de pessoas, por exemplo, na Avenida Paulista, isso é uma promoção daquele anúncio, você está promovendo aquele anúncio. Se você faz o prefeito de São Paulo falar sobre o show do Ed Sheeran e ele é entrevistado pela Globo, SBT, Bandeirantes, você fez uma relações públicas, você trabalhou com relações públicas para que aquilo atingisse a mídia e através de pessoas importantes. Se as pessoas que vão para o estádio comprar, você tem uma equipe que acompanha ela dizendo, se você sentar neste lugar aqui, você vai pagar X. Mas você pode ter uma visão privilegiada e além disso, por exemplo, jantar aqui dentro desse estádio, vendo o show do Ed Sheeran sentado aqui e vender um ticket 10 vezes mais caro. Isso é um processo de vendas. Então a gente falou sobre o anúncio, Ed Sheeran está vindo sábado, esse anúncio colocado em um outdoor é a promoção. Se você consegue uma pessoa famosa falando disso e indo para meios de comunicação, você teve relações públicas. E se você tem um processo onde você consegue pegar esse cliente que veio até você de várias fontes e fazer o processo de venda, principalmente o processo de upsell, ou seja, fazer uma venda maior para ele, é um processo de vendas. E a orquestração disso tudo, a orquestração de todos esses processos é o marketing. Ok? Então, quando você pensa em um plano de marketing, é a orquestração de todo esse processo para que as pessoas saibam o que está acontecendo, como elas resolvem aquele problema, que você é uma solução para aquele problema e que você não tem só aquela solução, mas tem outras soluções, por isso elas compram não só um produto de você, podem comprar mais produtos e serviços de você. Não pense que se você é um advogado, médico, você não vende, todo mundo vende aqui. Um advogado ele vende muito bem o seu serviço, você não pode ser explícito isso pela OAB, mas você é sim um vendedor, tem várias formas de se vender, sendo completamente compatível com a OAB, assim como médico tem, dentista tem, mercadinho, esquina tem, todo mundo vende e todo mundo pode vender, mesmo com as regras que permeiam cada categoria. Tática versus estratégia. Estratégia é algo mais amplo, que você vai definir como você vai ir de um ponto A para um ponto B, e de forma que aquilo ali tem uma grande chance de dar certo. A tática é como você implementa aquela estratégia em ações. Uma estratégia sem nenhuma ação a gente chama de paralisia pela análise, em inglês, analysis paralysis, né? Você pode botar aí no Google, a paralisia pela análise. Você vai estar só fazendo análise, vendo como é que você consegue ser perfeito, ser melhor e você fica paralisado. Por um outro lado, a tática sem a estratégia leva ao caos, à confusão, ações descoordenadas, ações desencadeadas. E ações desencadeadas não geram resultado porque uma não puxa a outra para frente. Então, talvez você tenha resultado, mas vai ser na sorte.
Entendido isso, queria falar para você não seguir a estratégia de grandes empresas, que muita gente faz isso não por achar que é certo, mas que é o único marketing que elas conhecem. Por quê? Porque as grandes empresas fazem marketing massivo e a maior parte do marketing que você vê vem dessas grandes empresas. E não tem nada de errado com isso, você pensar inconscientemente isso. Mas quando você pensa conscientemente isso, você vai ver que não tem como dar certo. As grandes empresas, elas pensam em marketing massivo para atingir muitas pessoas e vender para poucas. Se você faz isso sem o dinheiro que essas empresas têm, você vai à falência, você não vai dar certo. Não tem como dar certo. Um advogado tentar atingir todo mundo para ter causas trabalhistas, para ter causas, enfim, não tem como um fotógrafo atingir todo mundo para tentar vender as fotos de casamento dele ou os seus serviços de casamento. Ele vai ter que ter um foco chamado laser focus, né? Um foco de laser, de raio laser mesmo, para que dê certo o processo de vendas dele. E a diferença entre remédio e veneno muitas vezes é a quantidade. Se você toma um remédio excessivamente, você morre. E agora pensa que você está fazendo musculação, você quer ficar forte. Para que você fique forte, você lê qual era o plano de alimentação do Arnold Schwarzenegger quando ele estava no topo. E você lê aquilo ali e começa a seguir o plano de alimentação que ele tinha naquele tempo. O que ocorre depois de talvez 5, 6 dias? Você morre. Você morre. Se você usar o plano de alimentação do Arnold Schwarzenegger, quando ele estava no topo, e você começa a comer aquilo, você não vai ficar mais forte, você vai morrer. E é isso que a gente não se dá conta. Às vezes você não pode seguir grandes players, você não pode seguir grandes empresas, você não pode seguir o topo, o top one, o cara maior do mercado que você vê, porque você vai morrer. A morte de uma empresa é a falência. Ok? Então, queria entrar nesse ponto antes da gente ir para o próximo, que é 1% vezes os 10%, que vai ser a base de todo o nosso plano de vendas e plano de marketing. Apenas 1% do seu público-alvo está ativamente procurando uma solução. Ou seja, ele está no nível de consciência máxima, ele já sabe que tem aquele problema e já está procurando uma solução. Exemplo, uma pessoa quer se aposentar. Ela sabe que tem o problema de aposentadoria e ela sabe que tem uma solução. Qual é a solução? Achar um advogado trabalhista. O que ela faz? Vai para o Google e pesquisa lá. Advogado trabalhista em Porto Alegre, advogado do trabalhista Rio de Janeiro, advogado trabalhista especialista em sei lá o quê. Advogado trabalhista especialista em funcionário público, sei lá, enfim, ele vai tentar fazer aquela pesquisa que tem a ver com ele, que funciona para ele. Apenas 1% das pessoas estão prontas para comprar o seu produto e o seu serviço. Apenas 1%, e eu vou repetir porque é muito importante, apenas 1% das pessoas estão prontas para comprar o seu produto ou o seu serviço naquele momento. Se você foca só em venda, você atinge 1% e ignora ou vai perder os 99%. Você pagou para todo mundo porque você atingiu todo mundo e você conseguiu vender para 1%. Agora, se você oferece não a venda, né? Nesse exemplo aqui, tem 1% das pessoas que querem se aposentar ativamente procurando advogados para ajudar ela a se aposentar. Advogados que consigam fazer isso para elas. 9% têm a consciência do seu problema, mas não estão procurando uma solução. Por exemplo, ela sabe que tem que se aposentar, sabe que tem que começar a ver os dados dela, mas ela não está procurando ativamente isso. Quando você, em vez de vender para ela, que se você quer se aposentar agora, você vai e contrata os meus serviços. Talvez você perca, né? Você vai perder, aliás, 9% dos 10% que já tem essa consciência. Apenas 1% vai ter aquela consciência e está procurando uma solução. 9% você já perdeu completamente.
E você pode atingir esses 9% dando informações para ela. Baixe, por exemplo, né? Baixe um e-book com informações sobre como você planejar a sua aposentadoria se você vai se aposentar dentro de ao menos um ano. Aquele e-book ele é de graça, ele não tem que se comprometer com nada, ele só tem que dar o seu e-mail e talvez o seu telefone, ele dá em troca aquilo ali para ter aquilo, porque aquilo é importante para ele já tem a consciência do seu problema. E aí você tem 10%, o 1% que você já vai vender, porque ele vai... Aquele 1% ele vai ver aquilo ali e já vai talvez contratar você. Os outros 9% vão talvez ler, talvez não ler, e você vai daí com mais informações, botando ele em um funil de vendas, você vai conseguir aos poucos ir fazendo esta venda com conteúdo relevante. Então isso é a venda indireta, né? A venda direta gera 1% e a venda em 3 passos gera 10% das vendas. 1% mais 10% mais 90% que não tem a consciência ainda nem do seu problema. Então você não vai focar nessas pessoas, que é muito caro ainda. Ela pode se aposentar, mas ela nem tem a consciência que ela pode se aposentar ainda. É mais caro focar nessa pessoa no início. Você pode focar nela e deve focar nela quando você está bem tranquilo, já nos 10%. Está entendido que é o marketing direto, vende só para 1%. Você não pode só falar em vendas ou você vai perder 99%. E se você fizer uma venda em 2 passos, uma venda indireta, você foca em 10% de todo o seu público-alvo. É 10 vezes mais pessoas que você pode vender. Tá, mas e quais são essas 3 fases do plano? A fase 1 é conhecer você. Então, é ir de ela não conhece você para ela já conhece você. Geralmente, né, fazer o prospecto se interessar pelo seu produto ou o seu serviço. Geralmente, dando algo que não necessite pagamento, que não necessite engajamento, que não necessite confiança ainda. Ele está conhecendo você. Geralmente, como é que se faz isso? Gerando valor para o seu prospecto. Pode ser e-book, pode ser um vídeo que nem esse, pode ser diversas formas que você gere valor para ele de forma provavelmente e geralmente gratuita, para que ele consuma aquilo ali e comece a conhecer você. E aí você começa, com os dados que ele deu em troca, a fazer o relacionamento. A segunda fase, que é a fase já da venda, ele já lhe deu aquela informação, você vai vender para o 1% que já está pronto, né? E você vai, os 9% que não estão prontos ainda, você vai começar a gerar mais valor. Ou seja, você vai fazer ele acreditar que o seu produto ou o seu serviço é um dos melhores que tem e vai começar a confiar em você. Ele vai ter um relacionamento com você, né? Por que isso é tão importante? Porque os 9% que não iriam comprar de jeito nenhum, com o tempo e dependendo do nível de confiança que eles têm e que eles vão adquirindo, eles vão comprando de você aos poucos. E o último nível, que é o nível LTV, LTV vem do inglês Lifetime Value, que é o valor vitalício, ou seja, o valor que o cliente tem para você em toda a vida útil dele, você tem que entregar um produto, o que ele pediu, né, seja um produto ou seja um serviço com efeito wow, né? Ou seja, ele fique abismado com ele, seja um serviço muito bom, seja sensacional a sua entrega. Para quê? Para que você venda mais produtos e mais serviços para ele. Você nunca pode ter um produto só para venda, você tem que ter vários produtos. Porque você vai pagar no marketing para que essas pessoas entrem no seu funil de vendas, você vai nutrir elas com bastante informação e a partir desse relacionamento que você cria, algumas pessoas vão comprar de você e as que compraram de você não para aí, é o começo. Você vai ter que ter outros produtos, pensar em outros produtos, em outros serviços, que elas, após acabarem aquele produto ou aquele serviço que ela adquiriu de você, ela possa comprar de novo. Todo nicho
todo produto, todo serviço pode ter isso. Se você não tem ideia agora, você vai ter que pensar no que alguém que já comprou de você, seja casa, ele pode comprar fotovoltaico, ele pode comprar outras coisas, seja carro, seja serviço de advocacia, serviço de médico, tudo dá para ter outras vendas depois, tá? Mas vamos lá. E o plano de marketing, ele é esse, ele é 3 níveis. Então, neste aqui, é o nível 1. Aqui ele não conhece você, aqui ele conhece você. Então, aqui ele não conhece você. O objetivo deste nível aqui é ele conhecer você, apenas isso. Então você vai ter que ter alguma coisa para dar em troca que ele conheça você e funcione bem, que ele não tenha que ter uma confiança muito grande ainda. Tem que ser algo geralmente de graça. O que você vai ter que pensar aqui? Qual é o seu mercado-alvo? Ou seja, como você entende que a pessoa é mais propensa a comprar de você. Vamos para aquele direito previdenciário que eu estou dando exemplo aqui. São pessoas mais velhas, geralmente prontas para se aposentar, ou pessoas que têm uma invalidez permanente, que por causa disso elas se aposentaram. Então é um mercado específico que você vai só fazer para aquelas pessoas. Você vai definir qual é a sua mensagem para aquele público, para que ela conheça você. O que leva uma pessoa que está se aposentando a querer ouvir de você que você é um cara que faz isso e que tem casos disso. Isso é completamente legal pela OAB. E qual é a mídia que você vai usar para isso? Você vai usar vídeo, você vai usar e-book. No segundo nível ele já conhece você, ele já deixou algo em troca e você vai vender agora. Por exemplo, se você definiu que um e-book era para... No passo 1, ele baixou aquele e-book e deu o nome e o telefone. Você vai ter pessoas ligando para ele. Você não pode vender porque você é advogado, mas você pode pedir se ele tem dúvidas em relação aos seus direitos. E se ele quiser, ele pode passar no seu escritório para matar aquelas dúvidas e você vai dirimir aquelas dúvidas gratuitamente. Então isso vai gerar visitas e aí algumas dessas visitas já vão gerar vendas, ou seja, você já vai ter pessoas contratadas. Algumas pessoas já vão contratar você. O 1%. O 9% não vai contratar você e está tudo bem. Você vai agora nutrir essas pessoas com mais informação através de e-mail, através de WhatsApp, com informações de vários processos que estão sendo ganhos, por que eles estão sendo ganhos, o que é importante guardar em documento. Eu estou aqui pensando, eu não sou advogado e muito menos advogado especialista nessa área, então você colocaria itens que fazem ele ver, mas então eu tenho que guardar esta informação, já vou ver isso aqui, o cara vai começar a ter um relacionamento que você está adicionando valor, está agregando valor para a vida dele. E no fim, alguns vão comprar na hora e outros vão comprar depois. Isso vai gerar um fluxo de vendas muito maior do que se você vendesse direto. E por fim, esta aqui é o nível 3, que ele já comprou, ele já virou cliente. Como você entrega uma experiência única que nenhum outro advogado, nesse nosso exemplo, ia entregar. Como você entrega algo a mais, você tem que sempre entregar algo a mais. Aliás, este formulário aqui, ele está o endereço aqui embaixo, você pode ir no site e baixar este formulário para que você preencha ele. É muito importante você preencher este formulário para o seu negócio. Pensa nele com muito carinho. Não faça. Se você conseguir preencher esse formulário em 1 hora, tem algo muito errado. Você tem que preencher esse formulário, se você nunca fez ele antes, em umas 5, 6, 7 horas. Tem que pensar muito bem nele e muito nas consequências dele. Muito no seu nicho, onde você vai focar. Lembra que você tem que ter um foco muito específico. Você não pode vender para todo mundo. Então você vai ter que antes definir quem vai ser o meu mercado específico, pensa num só, e aí fazer esse plano para este mercado apenas. Como você entrega então essa experiência de forma única para ele? Baixa aqui embaixo, imprime e começa a pensar nisso. Como
tu vai ter o over delivery, como você vai entregar algo a mais que tenha a experiência uau. Porque se você entregar algo a mais, você pode pensar nesta parte aqui, que é como aumenta o valor vitalício do cliente, ou seja, como ele vai comprar mais produtos e serviços de você. Por exemplo, aqui no nosso exemplo de advogado, especialista em aposentadoria, se a pessoa teve uma experiência muito boa, ela talvez indique você, ela talvez vá precisar de uma causa do IPTU. Agora mesmo estava, antes de fazer esse vídeo, lendo em que a prefeitura me mandou uma cobrança indevida de IPTU. Uma coisa absurda, porque eu já paguei IPTU, ela está me cobrando duplo agora. O que eu vou fazer? O que eu fiz, aliás? Liguei para o advogado que eu já confio, porque ele me entregou uma experiência uau já. Ele me entregou uma coisa tão boa que tudo que eu precisar de um advogado agora, eu não vou pensar em outro nome, eu não quero saber, eu não quero procurar, vai ser ele. Vai ser ele. Então, o que você pode vender de coisas extras para essa pessoa? Sempre vai ter outros produtos. Como você aumenta o valor vitalício? Você pode pensar nos que compraram X, tem algum produto extra, que é o upsell mais caro? Os que compraram, os que não aceitarem aquela oferta do mais caro, tem alguma oferta mais barata que ele pode comprar, que é o downsell? Né? E como eu estimulo essas indicações? Como eu crio uma ferramenta para que estimule essas indicações? Você tem que ter um funil que vá lembrando aquelas pessoas que você ainda está lá para ele, que você ainda pode ajudar com XYZ e que se ele quiser indicar você aceita isso de bom grado. Dependendo do tipo de serviço, é aceito você pagar uma comissão para indicações. Obviamente, advogado não é permitido isso, mas tem várias áreas que não só permitido, como é a regra do jogo, você em indicações você pagar algum pequeno percentual do que você vai fechar devido àquelas indicações. Então pensa muito bem nisso. Esse é o plano que eu queria mostrar aqui. A gente vai ter vídeos mais explicativos que fala cada um desses 9 quadrantes que você vê aqui, mas o mais importante é você baixar esse documento que está no link da descrição aqui embaixo e você pensar no seu plano. Quem faz esse plano de marketing, esse plano de vendas e marketing, na verdade ele não é só um plano de marketing, acaba mudando a forma que ele vê a sua empresa como um todo, ok? Eu sou Ulisses Jorge e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!